paz, queridos. Estamos aqui reunidos para mais uma lição da nossa escola bíblica. Com a graça de Deus, quero convidar você para abrir sua Bíblia, pegar seu arquivo com a lição de número 4, que ainda fala sobre a Bíblia como palavra de Deus, como inspiração divina. E o versículo-chave hoje é Mateus 24:35, que diz assim: Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Vamos orar. Pai querido e amado Deus, graça nós te damos, Senhor, por este momento na tua presença, pela oportunidade, Senhor, de compreender as verdades do teu reino, de nos alicerçarmos, Senhor, em ti, que é a nossa rocha, o nosso socorro, o nosso Deus, a quem servimos e não há outro. Senhor, queremos te agradecer por este momento. Fica conosco. Nos leva, Senhor, nos conduz, Pai, nesses momentos de aprendizagem, nos ensina as verdades do teu reino, Deus. Queremos conhecer mais, Senhor, aprofundar o nosso relacionamento contigo, ó Deus. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, como o nosso tempo é breve, até por conta da dificuldade de postagem dos vídeos que tem ficado muito grande, eu vou abordar alguns temas. Preciso que vocês leiam todas as referências bíblicas, porque só assim o sentido, o texto faz mais sentido, vocês vão compreender exatamente o que a lição de hoje quer nos ensinar. Mas eu vou ler um pedacinho aqui do item 1, que fala sobre a origem sobrenatural da Bíblia. Para se entender a origem sobrenatural da Bíblia, consideram-se 3 aspectos dessa origem que fortalecem a infalibilidade da palavra de Deus. São eles: revelação, inspiração e autoridade da Bíblia. São esses temas que serão abordados no capítulo de hoje. E nós já conversamos sobre a Bíblia ser divinamente inspirada por Deus. É isso que está escrito lá em 2 Timóteo 3,16. E a gente precisa fazer essa diferenciação do que é revelação divina, do que é inspiração divina e do que é autoridade. Bom, a revelação divina, ela é um ato que só Deus pode ter. É só Deus quem decidiu se revelar ao homem. Deus, ele é perfeito, ele é imortal. Ele é diferente da nossa natureza carnal, física, que nós podemos perceber a olho nu. Então, ele é imperceptível aos nossos sentidos naturais. Então, como a gente poderia compreender a grandeza do Senhor se nós somos imortais e limitados, enquanto Deus é ilimitado? Nós temos naturezas diferentes. Então, para isso, houve a necessidade de Deus se revelar, mostrar quem Ele é ao homem, porque Ele quer se relacionar com o homem. Então, para isso, e a palavra revelação, ela significa tornar conhecido, mostrar. E, num sentido bíblico, tornar a verdade conhecida. Então, se ele é a verdade, ele quis se revelar. Então, é um ato que não depende do homem. Ele é um ato divino. E ele pode acontecer de 3 modos. Que é a revelação natural, que é aquela que nós podemos contemplar a criação de Deus e chegar à conclusão de que tudo que existe veio por conta de um ser maior, que é o nosso Deus, que criou o céu, a terra, tudo que existe. Toda vez que a gente abre os nossos olhos de manhã, que a gente olha para o céu, a gente vê a grandiosidade, e isso não poderia ter sido criado por mãos humanas. A grandiosidade e a complexidade da criação. Todos os animais, até o nosso próprio organismo humano funcionando de forma perfeita e coordenada, só Deus na sua grandeza e na sua magnitude poderia criar. E é isso que o salmista fala lá
no Salmo 19, do 1 ao 6, que diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Então, pela contemplação da natureza, eu vejo Deus se revelando. Porém, isso é insuficiente, porque o homem é incrédulo. E Deus sabia disso, que não seria suficiente só toda a criação para compreender a grandeza de Deus, a natureza de Deus. Então, ele sentiu, Deus sabia que seria necessário revelar-se de maneira mais objetiva, e a forma que ele encontrou foi a escrita. Então, ele se revelou através da palavra, usando pessoas que foram inspiradas. E depois a gente vai falar sobre a inspiração, sobre a diferença da inspiração. Mas ele escreveu quem ele era. Então, um exemplo é o que está lá em Atos 14, 17, que diz assim: mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que Ele faz. É Ele quem manda a chuva e as colheitas no tempo certo. Então Deus escreveu o que Ele faz, o quanto que Ele controla todas as coisas, que Ele tem poder e domínio sobre tudo que acontece na nossa vida. Tanto que Ele usou acontecimentos simples, que a gente acha que, olha, os ventos se movimentaram, o céu fechou, caiu uma chuva. Não, foi Deus quem mandou. E essa é uma outra forma de Deus se revelar, através da escrita. Por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento, uma relação pessoal, né, com Deus. Então, esse relacionamento, para a gente conhecer mais de Deus, foi necessário a escrita. Mas só a escrita, a revelação escrita sobre quem Deus é, descrevendo todos os atributos, todo o poder, toda a capacidade de Deus de conduzir as nossas vidas, de nos criarmos à sua imagem e semelhança, também se revelou incompleta, insuficiente. Por quê? Porque não adianta conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus de forma fria, intelectual, como eu comentei nas outras aulas, como os fariseus faziam, que eles conheciam a Bíblia de trás para frente, mas não tinham um relacionamento íntimo entre o homem e Deus. Eles não aplicavam aquelas verdades nas suas vidas, não permitiam serem transformados por Deus. Então, faltava essa revelação pessoal, que diz assim: todas as profecias do Antigo Testamento anunciavam uma revelação pessoal de Deus, através de quem? De Jesus Cristo. Então, foi preciso que Deus se revelasse através da natureza e através da palavra escrita, dizendo quem Ele era, e depois foi necessário que Ele se personificasse e viesse à Terra conviver 100% homem, mas 100% Deus. Era Deus. Jesus e Deus e o Espírito Santo são só um. Nós cremos na Trindade. Então, o Antigo Testamento anunciou e no Novo se cumpriu a vinda do Messias, de Jesus Cristo. E é esse relacionamento íntimo com Jesus que vai nos testificar a natureza divina que nós contemplamos na criação, quando nós vemos uma praia linda, o pôr do sol. Tudo isso é a mão de Deus, tudo isso foi criado por Deus. E a palavra, ela se personifica. Tanto que lá em Gênesis estava escrito: no início era verbo e o verbo se fez carne. Essas três são as formas de Deus se revelar ao homem. Amém? E fazendo uma diferença da revelação, que é um ato divino, para a inspiração que alguns homens receberam, homens escolhidos por Deus receberam, para receber essa revelação de Deus e transmitir aos outros homens. A palavra inspiração, no grego, ela significa sopro.
Então, foi aquilo que é soprado por Deus. Deus inspirou, o Espírito Santo capacitou os escritores que registraram da forma correta, porque se foi Deus quem inspirou, foi de forma perfeita, não tinha como ter erro, aquela revelação que eles receberam de Deus. Eles transcreveram com as palavras dele a verdade de Deus. Essa é a diferença entre revelação e inspiração. E a autoridade que a Bíblia tem, nós já até conversamos sobre isso em outras aulas, que fala sobre a prova incontestável da autoridade da Bíblia, está na própria Bíblia, porque ela mesmo se valida, se dá validade, se certifica. O maior exemplo disso são as profecias que foram sendo cumpridas, e o Novo Testamento valida o Antigo Testamento. Mas também existem provas bíblicas, extra-bíblicas, da autoridade da Bíblia, na arqueologia, porque já foram encontrados pergaminhos, registros na história natural da humanidade que validam o que está escrito na Bíblia. Então, ela é real. Na antropologia, que estuda o homem, e na história. Então, a Bíblia ela não está fora do contexto. Ela não é um livro mágico que apareceu e que não tem correlação com a história da humanidade. Ao contrário, tudo que está relatado na Bíblia, anos depois, foi confirmado pela ciência, pelos estudos, pelas escavações, foram sendo encontrados comprovações materiais das verdades que estão lançadas na Bíblia. Amém? O tópico 2 do texto do nosso capítulo fala sobre a inerrância da Bíblia, que nela não contém erros. A Bíblia, ela é uma unidade, ela foi divinamente inspirada por Deus, apesar de ter vários escritores, como nós já conversamos, ter sido escrita em momentos diferentes. Ela aponta de Gênesis a Apocalipse para um grande problema. E qual é esse problema? O pecado, que é o que separa o homem de Deus. E para uma grande solução, que é a redenção por meio de Jesus Cristo. Então, a Bíblia ela é una, apesar de ser uma reunião de vários livros. Nós já conversamos na aula passada sobre o cânon. E então, não há erros, não contém erros. A Bíblia ela é perfeita, assim como o autor dela é perfeito, que é Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. É isso que está escrito lá em João 17:17, que diz assim: que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Então, Deus é revelado, o Deus da verdade é revelado na Bíblia. O conteúdo escrito revelando a natureza de Deus. Bom, acho importante trabalhar com vocês o cumprimento das profecias, que foi aquilo que nós falamos agora há pouco, sobre a prova, essa ser a prova incontestável da veracidade e da infalibilidade da Bíblia. Por quê? Muitas profecias do Antigo Testamento já se cumpriram em relação na pessoa de Jesus Cristo, o anúncio da sua vinda, o nascimento do Messias, uma série de profecias já estão cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Ele foi anunciado no Antigo Testamento e o Novo Testamento é a sua própria história. Então, os próprios apóstolos dão como cumprido salmos, profecias do profeta Isaías, que estão no livro de Isaías, como cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. E existem profecias que ainda não se cumpriram, mas nós
temos a certeza de que assim como Deus não falhou, anunciando a vinda do seu Filho, entregando o seu Filho como sacrifício vivo, ele vai fazer o mesmo quando ele disse que ia preparar moradas e vinha buscar a sua igreja. Amém? E o testemunho da ciência, né, é muito importante para as nossas vidas, porque se alguém acha que a Bíblia não tem nada a ver com ciência, tá errado. A gente vai ler aqui e ver que Isaías já falava sobre a terra ser redonda, lá em Isaías 40, 22. E isso ele escreveu muitos anos antes de Aristóteles ter dito isso, porque Aristóteles ficou consagrado como o estudioso que revelou a possibilidade da Terra ser redonda. Então, muito antes, Deus já tinha dito, já tinha inspirado Isaías a escrever sobre aquilo. A mesma coisa sobre o fato do nosso planeta Terra estar suspenso, a sua posição no espaço, ele está suspenso sobre o vazio, que já está descrito lá em Jó 26, 7. Anos depois, a ciência veio e confirmou isso. Então, é muito poderoso. A palavra de Deus, ela é poderosa. Outra coisa maravilhosa que tem lá em Hebreus 11, 3, que diz assim: é que pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Essa é uma verdade que acho que todos nós já lemos e não temos a dimensão do que está falando. Que aquilo que pode ser visto, aquilo que eu vejo, como por exemplo essa caneta, é feito de algo que não se pode ver. E o que é? O que não se pode ver? São os átomos, as menores partículas. O que só foi descoberto pela ciência, a descoberta dos átomos, elas são recentes, mas a Bíblia, ela já vinha trazendo, porque Deus é o autor de todo o conhecimento. Além de ter criado tudo, foi Ele que impossibilitou ao homem as descobertas, que muitas delas já estão anunciadas na palavra de Deus. Então a Bíblia é um livro completo, ela é atemporal, ela é o nosso norte, o nosso guia. Então é maravilhoso ver que as outras áreas do conhecimento humano precisam se... Eu sei que muita gente, existe uma corrente que defende que o mundo veio, que tudo foi criado através de uma explosão, do Big Bang, seleção natural, uma série de cientistas que negam a existência de Deus. Mas nós que já conhecemos a verdade, vamos perceber que a Bíblia já relata aquilo que anos depois a ciência veio a confirmar. Então, não há dúvida de que o nosso Deus é poderoso, que o nosso Deus está no controle de tudo e é a Ele que nós queremos servir. Eu fico encantada quando eu vejo na Bíblia falar sobre coisas como átomo, como o formato da Terra. Eu acho impressionante. A Bíblia é um livro completo e é o nosso manual de instrução. Quanto mais a gente se debruçar, mais nós vamos poder receber de Deus e descobrir essas coisas que até então para nós, a gente acha que a Bíblia é só falando sobre pecado, sobre o relacionamento entre o homem e Deus. Não, tem muito mais. Tem verdades ali que inspiram cientistas e pesquisadores. Tem coisas que falam sobre as ondas de rádio. É impressionante. Quanto mais você se dedicar e se entregar, mais Deus tem para revelar. Porque a fé, ela é a certeza daquilo que não se vê, mas a fé não é cega. A nossa fé é baseada em acontecimentos que têm um respaldo. Deus não quer que a gente creia cegamente nele. Não, ele se revela de várias formas, até lhe demonstrar algo que não deixe dúvida, que não haja margem para erros. Amém? Quero agradecer, quero te pedir que leia todo
a referência bíblica desse capítulo, faça seu devocional semanal. Todo dia tem alguma coisa para Deus te mostrar de novo na palavra dele, te revelar e te inspirar a ser melhor, a transformar a sua vida. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Amém?